Vou apresentar sobre a Bootstrap HTTP, que é um projeto que eu comecei em 2014. Bom, devia ter um slide de propaganda que a empresa que eu estou trabalhando pagou as viagens. Eu esqueci de fazer esse slide. Bom, a Blinktrade, mas enfim. Eu não consegui pensar em um tema específico para falar sobre a Bootstrap HTTP, então eu resolvi que eu ia falar um pouquinho de cada coisa e no final eu ia focar no parser, porque o parser não tem documentação, então para vocês usarem vocês iam ter que olhar o código. Então já ia me forçar a fazer a documentação, né? Bom, a Bootstrap HTTP começou com um e-mail que eu mandei para a lista da Boost quando eles estavam aceitando aplicações para o Google Summer of Code. E aí eu falei que eu tinha um projeto um pouco ambicioso, que eu queria resolver o problema da HTTP de tal forma que eu ia implementar a biblioteca essa vez e nunca mais na minha vida, ever, ou ia precisar implementar HTTP qualquer que fosse a situação. Então ia ter que suportar todas as funcionalidades do HTTP, teria que servir para um dispositivo embarcado que só tem um núcleo que vai rodar em Bare Metal, supondo que a Boost Agile algum dia roda em Bare Metal. Suporte coroutinas, filters, etc. Se você for rodar num servidor que tem muita memória para gastar e vai poder fazer cache das coisas, vai servir também, etc, etc, etc. E essa conversa rendeu 58 e-mails só nessa thread, né? Porque foram várias threads. E alguns dos e-mails, o cara que acabou sendo meu orientador, o Bjorn Riese, começou a responder: bom, vamos entrar em alguns detalhes arenosos, então, que não é do interesse geral do usuário dessa lista. Então, daí então os e-mails só ficavam mais complicados, mas o projeto acabou passando, eu recebi financiamento, estímulo para escrever, porque se eu não terminasse o projeto, não ia ficar manchado, né? E etc. Mas a Bootstrap HTTP, na verdade, começou antes com um projeto chamado Tufão, e eu não queria encorajar ninguém a usar o Tufão, eu queria que usassem o Bootstrap HTTP, então eu coloquei alguns emojis aqui para dizer que era coisa de hipster, sei lá. Mas enfim, antes da Bootstrap HTTP eu tinha feito esse projeto que era um servidor, um port da API do Node.js para Qt C++. Uma forma bem resumida de falar. E tem várias funcionalidades, multiplataforma, completamente documentado, muito bem mesmo. Tem vários testes, mas não tantos quanto a Bootstrap HTTP tem. Suporta funcionalidades modernas do HTTP, roteador de requisições flexível, servidor standalone com suporte a SSL, servidor de arquivos estáticos com download parcial, etc. A Bootstrap HTTP não faz tudo que o Tufão faz. Porém, tudo que a Bootstrap HTTP faz, ela faz melhor que o Tufão. Então, por exemplo, aqui o Tufão suporta HTTPS, rodar HTTP em cima de TLS. Bootstrap HTTP você pode inventar um socket UTP que roda em cima de UDP e garante as mesmas coisas que o TCP, e você vai rodar HTTP lá em cima, vai funcionar. Você pode implementar o conceito de mensagem de HTTP definido na Bootstrap HTTP, e aí para uma aplicação que usa a API da Bootstrap HTTP, você já vai conseguir fazer isso, sei lá, com passagem de mensagens 0MQ. Eu tenho os projetos de implementar essas coisas, mas mais pra frente. E aí começou até antes disso. Eu já implementei HTTP desde que eu entrei na faculdade, na verdade. Tinha um projeto de implementar o PNP que exigia um servidor HTTP, e na época as APIs eram ainda piores. E o meu professor, eu mal sabia programar, me colocou para implementar HTTP, e até hoje eu estou nisso.
2014 teve o Google Summer of Code, que foi o início da Bootstrap HTTP. Hoje em dia, eu não sei onde ele está sendo usado com certeza, mas pelo menos o cara que me orientou, o Bjorn Riese, ele está usando na solução dele em produção para áudio multisala da Instrum. Se vocês forem nos slides, vocês vão ter o link do produto dele. E aí está rodando em placa ARMS e MIPS. Um ano depois, eu submeti para a revisão da Boost. Foi rejeitada e vários pontos eu defini bem, outros eu vi que tem que melhorar. E aí, em 2016, ano passado, a Boost não foi aceita pelo Google Summer of Code e eu queria mais financiamento para fazer um projeto um pouco mais dedicado. Aí eles criaram um deles, né? Eles chamaram de Boost Summer of Code. E aí eu fui selecionado e implementei um parser para Boost HTTP. Daqui a pouco eu vou falar mais desse parser. Aqui é um screenshot das issues que eu tenho que resolver antes de submeter a Boost HTTP para revisão de novo. Então, cada comentário da galera, eu li todos seriamente. Oi. Deixa eu adivinhar, ali Rodrigo Madeira tá mais Metaflow. Com certeza. E alguns dos projetos são grandes, tipo o Niall Douglas, o feedback dele era engraçado, porque a partir do segundo parágrafo você tem que me convencer que a sua biblioteca não existe nenhuma melhor, roda mais rápido que em todas as linguagens, e tipo no segundo parágrafo. Tinha outros que sugeriam APIs novas, mas que funcionavam para algumas coisas e outras não. Isso eu vou resolver eventualmente, mas eu fiz o parser como uma biblioteca separada. Então, era um branch órfão no Git, no repositório. E aí, é uma biblioteca usável independente do resto da Boost HTTP. Não depende do C++11, se você tiver C++03 já roda. Na verdade, tem bem poucas dependências. E aí chegou um momento do projeto onde eu dei um merge nos dois branches. E no mesmo merge commit, eu substituí o parser da Node.js pelo parser que eu estava acabando de mesclar. E aí deu um merge commit gigante, que foi um dos commits mais memoráveis para mim. E é o que a gente tem hoje. Eu suporto realmente todos os detalhes da Boost do protocolo HTTP, com exceção que HTTP Shanking, que é o fato de você poder começar a enviar uma mensagem HTTP sem saber a priori qual é o tamanho da mensagem. Então, por exemplo, você quer transmitir vídeo, você vai usar HTTP Shanking. Você divide o corpo da mensagem em blocos, e esses blocos têm um metadado associado. O metadado associado é o tamanho do bloco. E aí tem um outro metadado associado que é extensão desse bloco que ninguém nunca usou. Aí eu cortei. Na verdade é suportado, mas você não vai conseguir ler se o usuário mandar alguma extensão. Coisa que ninguém vai usar nunca. Abstrair o backend que você está usando, como eu comentei antes. Se você quiser, você vai poder rodar em cima do ZeroMK, contanto que você implemente o conceito. E eu vou implementar alguns. É muito flexível. E em cada pedaço dela eu me preocupei bastante com isso. E aí faltou me preocupar em deixar um pouco mais fácil de usar. Então eu vou ter que implementar mais algoritmos, justamente porque foi uma das falhas na revisão da Boost HTTP. E aí tem um design assíncrono, herdado da Azure, que é excelente. Então você consegue rodar, esquecer a ideia de assíncrono e rodar bloqueante, uma requisição por thread. Eu não sei porque você faria isso, mas pode. Você pode rodar tudo numa thread só
junto com todos os outros com todos os outros tráfegos de rede de outros protocolos que rodem na sua aplicação. Você pode fazer que nem a mente, quem já trabalhou com Rust, tem uma biblioteca assíncrona deles, que é o Emaior, que o cara acha que a biblioteca assíncrona é para criar threads e cada protocolo é para rodar em uma thread. Se você quiser, você pode fazer isso. E você pode também fazer que nem o Monkey HTTP Daemon, que é rodar um loop de eventos para cada core e em cada core tratar vários clientes. Você pode fazer o que quiser. A Asium é bem flexível. E quando eu coloco aqui que eu suporto design assíncrono extensível, eu quero dizer que você pode usar coroutinas, você pode usar callbacks, você pode usar filters, você pode inventar um completion token e ter um seu padrão novo e vai exportar seamless. Ela tem alguns algoritmos e ela agora tem o parser incremental e fácil de usar que não bufferiza que eu criei. Esse UML está errado e é de propósito. Eu fiz na mão. Eu não entendo todos os conceitos do UML, mas eu acho que está bom o suficiente para explicar. Então, as principais classes da Boost HTTP são a classe de mensagem, que ela guarda uma mensagem, então você pode enxergar ela como um buffer. Quando você vai ler do socket, você lê do socket para um buffer. Então na Boost HTTP você tem isso. Você tem um socket HTTP e você lê do socket HTTP para uma mensagem. Você tem um conceito de socket, que aí pode ser implementado por outras coisas. E esse socket em si, na verdade, é um template, então você pode passar para ele qualquer socket que implementa o conceito de socket da Azure, e é por isso que você poderia rodar em cima de UTP. E é ótimo para testes, porque você pode inventar um socket mocket. E a Azure tem alguns detalhes que eu lembrei agora, que talvez você queira implementar um socket em cima do socket da Azure, e enfim. E tem alguns algoritmos para trabalhar com datas do HTTP, converter, trabalhar com tags, enviar arquivos ou servir diretórios. E a parte que eu vou falar mais hoje, que é dos parsers. Então, você tem um parser para parsear requisições e tem outro parser para parsear respostas. E os dois têm uma interface similar. Então eu coloquei aqui como se fosse herança, mas no código não tem herança não. Tem essa API comum e o parser de resposta precisa de alguns dados a mais da sessão. Então você vai ter como inserir eles. E os tokens. O Gustavo Barbieri estava falando do parser JSON que ele fez que não bufferiza. Bom, ele não aloca. Ele tem um buffer interno dele. Você tem que passar a memória já existente. Certo. Então ele próprio não bufferiza. Certo. Esse parser também não aloca nem bufferiza. E ele trabalha lhe mandando tokens. E aí há duas etapas nesse parser. A primeira parte é de correspondência de tokens. Então ele vai fazendo um matching, achou um token, não faz nada com aquele token. E aí tem a etapa de decodificação, que é quando você precisa extrair um valor. Aí você sabe qual é o token e você extrai ele. Então são duas etapas. E talvez vocês estejam já acostumados com parsers DOM e SAGs, que em um ele lê toda a mensagem e joga numa árvore em memória. Isso vai gastar memória, então já não é um parser que não aloque. Então o meu não é assim. Tem um parser SAGs
que você registra callbacks, né? Esse também não é assim. Tem algumas inconveniências, várias, em usar um parser sax. Isso aqui você lê token a token, você pode até criar um conceito de iterador por cima dele e criar algoritmos e criar regras, e enfim. Eu já vou mostrar daqui a pouco códigos. Ele é fácil de usar, ele realmente abstrai HTTP por conta dessa parte de fazer em 2 etapas a extração de tokens. Primeiro matching, depois decoding. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. E esse quarto item eu coloquei para dizer que é tão bom quanto o parser do Node.js, mas eu acho melhor em alguns sentidos. O parser incremental, apenas um token por vez. E alguns detalhes aqui, porque como não tem documentação, então ainda vocês podem assistir a palestra depois e lembrar desses comentários, né? Então, ao esgotar o buffer de memória, você leu até onde dava no buffer e ainda não tem um token completo. Então, você tem algumas estratégias. Você pode chamar esse método expected token para saber qual seria o token que ele estava esperando. Então, se ele estava esperando um URL e a URL do usuário é muito grande, você retorna a mensagem de erro HTTP adequada, que isso no parser do Node.js você não tem. Ou você pode descartar os dados já passeados, reordenar o buffer, tentar de novo, ou pode crescer o buffer e tentar novamente. E para saber se leu algum token ou não, vocês não devem usar o token size, porque alguns tokens de tamanho 0 existem. Tokens sempre estão completos, então se você usar outros parsers como o da Node.js, você vai ficar precisando da append. Você recebeu um evento de que leu a HTTP field name. Então, depois o seu parser vai ser chamado de novo, e aí você vai dando append. Então, ele não bufferiza, mas ele quer que você bufferize. Aí fica muito difícil. Esse aqui não acontece isso, você pode manter tudo no buffer só. E agora eu vou começar a mostrar o código. E aí eu vou começar a mostrar o código pelo tufão, que desde a versão 1.4 também está usando esse parser. Como? Isso, mas é que eu não quero mostrar o código de como a Boost HTTP usa o parser da Boost HTTP, porque eu tento fazer todo o trabalho para você da forma mais performática possível. Isso de fazer da forma mais performática possível vai ter uns índices lá maluco, offset, reordenando buffer, e fica complicado de explicar. Então eu vou pegar o código do tufão, que não é tão bom quanto, mas é mais fácil de ler. Então aqui eu tenho o callback de quando tem novos dados para serem lidos. Acho que em menos de 200 linhas eu já tenho o código completo para fazer o parse. Então, você vai usar o setBuffer para dizer qual é o buffer. Porque você pode ir trocando o buffer enquanto você está parseando os tokens. E aqui você vai ter um loop do while.
que vai passear a mensagem até ela chegar no final. O tufão antes não suportava HTTP pipeline, que é uma coisa que quase ninguém usava. E se eu fosse adaptar ele para suportar HTTP pipeline no parser do Node.js, não ia dar, porque é muito ruim em algumas coisas. Primeiro que o parser do Node.js é em callbacks, e ele diz que você pode pausar ele a qualquer hora. Aí você vai lá no repositório e tem bugs de 2012 nunca resolvidos, que o cara reclama que a API de pausar o parser não funciona. Então você tem que retornar erro do callback, e aí já não pode mais parsear a mensagem de novo, só se for do zero. Então é uma piada. Então quando eu substituí na Boost HTTP, eu fazia mágica com o parser do Node.js para suportar HTTP pipeline. No Tufão eu só fui suportar depois que eu troquei o parser, né? Então você vai ler o parser com o parser next, e aí você vai dar um switch no parser code e ver qual token você quer. Então, se eu leio o método, se eu recebi o token método, eu uso a função value, que você usa como se fosse um static cast, onde você diz o tipo de retorno, que aí você passa o token, né? HTTP token code method. Então você passa HTTP token method e ele retorna um string view. E é basicamente isso. Você vai montando a mensagem. É bem simples. Mas não é interável usando esse monte de stack? Como? Ele não é interável usando esse monte de stack? Begin-end. Você conseguir interar com os algoritmos de stack? Eu tenho planos de criar um algoritmo por fora que torne ele iterável, porque ele vai ter que pedir dados da rede. Eu queria fazer isso. Se ele pedir dados da rede, então ele está bufferizando. E aí tem alguns tokens que na verdade é só para sinalizar blocos da mensagem. Quando chegar no final dos cabeçalhos, se você precisar de algum código à parte. E basicamente é isso. Então é bem simples de usar. Você lê parser code para saber qual é o token lido, ou se ocorreu algum erro. Você usa a função membro value para extrair o token, e ele vai retornar um string view, então não aloca nada. E set method. E aí tem um post que eu detalhei quando eu lancei esse parser, ele estava pronto para usar. E nisso eu reclamei bastante do parser Node.js, que eu queria ele convencer a migrar para esse parser, né? Eu tenho um objetivo que, se você planejava alguma vez usar o parser do Node.js, depois desse splash você desista e vinha para esse parser. E aí tudo que eu falar aqui tem no blog post bem mais explicado. Mas vamos lá. O parser da Node.js tem callbacks, tem um problema que eu falei de não poder ser interrompível de verdade. Precisa compilar, então se você quiser uma biblioteca header only, como os usuários da Boost queriam, você vai precisar... você não vai ter escolha, não vai poder usar. E o único motivo pelo qual eu queria mudar de parser é que o parser do Node.js não suporta métodos HTTPs arbitrários. Então ele tem um enum lá com os métodos HTTP que ele suporta. Então quando você cria um método novo, sei lá, webdev, mkdir, alguma coisa assim,
o parser do Node.js não suporta essas coisas. E aqui tem uns pedaços de código para mostrar como é que eu contornava os problemas quando eu usava ele na Bootstrap HTTP. Então, é bem maior que isso, acreditem. Para interromper o parser, eu tinha que dizer que era retornar um erro. Então, eu tinha que verificar se o erro é porque ocorreu mesmo um erro no stream de dados, ou se era porque eu estava notificando que foi o final da mensagem, e aí eu tinha que resetar o parser. E o gerenciamento de cabeçalhos HTTP era horrível, porque ele primeiro não abstrai HTTP, e como ele não abstrai HTTP, você tem que entender o protocolo HTTP para usar o parser de HTTP que devia estar abstraindo o protocolo HTTP para você, o que é bem bizarro. Por exemplo, o HTTP diz que um HTTP field value não deve ter espaço opcional no começo ou no fim do value. Na verdade, ele pode conter esse espaço, mas ele não faz parte do value. Pelo design que o parser do Node.js tem, onde ele não faz match e decoding em partes separadas, ele vai sempre jogar para você, ele vai tirar os espaços iniciais para você, mas aí ele não tem como saber se o espaço que ele acabou de receber é do meio ou do final. Então no final você vai ter que fazer esses códigos. E além disso, você nunca tem o field, ou URL, ou método por completo. Então você tem que estar dando append. Espera aí. Tem mais código lá embaixo. Você tem que ficar dando append. Você tem que ficar dando append nos fields até chegar no field completo. E aí esse é o código só do callback de quando receber o nome do HTTP field. E aí vai ter mais código, algumas partes em comum com esse. Quando eu receber, no callback de quando eu receber o HTTP field value, e partes desse código ainda quando eu receber o callback de fim da área de quando mensagem completa. Então sobrou um pouquinho do último valor do HTTP field value. Então você vai ter que ter um código partes desse código em mais 2 callbacks. Isso aí não está abstraindo detalhes do HTTP para você. Enfim. HTTP upgrade mal documentado. Eu só confio na minha implementação de usar e a do próprio Node.js. Certo. E aí, além disso, eu tenho mini parsers. Então, se você quiser os parsers de alguns elementos individuais, só para o CRLF, field name, field value, você pode usar individualmente. E eu tenho planos de fazer coisa parecida com o Boost Spirit, que é a de de parser combinators, onde você montaria o seu parser combinando esses mini parsers. E gerador de mensagens. E é isso. Perguntas? Tem um outro parser
Que é esse trial protocol aqui, que é o do Bjorn Riese, que ele está fazendo com várias ideias semelhantes. Você tem parser incremental e futuramente talvez mini parsers combináveis. E eu acho que a ideia dele é criar vários mini parsers e submeter para Boost com uma biblioteca geral de parsers. Eu estou usando, porque eu estou usando no trabalho isso, porque ela não aloca, não bufferiza e ela também faz mesh e decoding separado. Então, por exemplo, o protocolo JSON tem strings e as strings podem ter caracteres de escape. Então, a parte de decodificar tem que gerar uma nova string. Então, isso aloca dados. Se você estiver usando esse parser, você pode não decodificar a string, então você não alocou nada. É uma sacada muito boa de fazer separado o mesh e decoding. E se você não quiser compliance full com o JSON, você pode ainda pegar o literal do token, que também permite. Eu acho que eu tenho um tempo, eu estou falando mais para talvez dar tempo para vocês terem dúvidas, mas eu posso ficar falando mais. Tipo, posso voltar para Boost HTTP e falar mais de qualquer coisa que vocês quiserem. Meia hora. Como? Meia hora. Meia hora? Então, já deu? Então, qualquer dúvida aqui acabou.